professor José Luiz Oreiro. Então, agradeço muito ao Oreiro e queria saudar a sua presença aqui em nome de toda a comunidade. Antes, agradecendo a Raquel Lima, que se tornou assinante do canal, e a Nena Nochese, também assinante. Oreiro, prazer receber você aqui na TV 247. Vamos falar sobre economia, keynesianismo e a ruralização do Brasil. Tudo bem com você? Tudo tranquilo, meu caro. Eu que agradeço o convite de estar aqui hoje, né, conversando com você e com seus espectadores, e espero a gente, enfim, poder fazer aí um bom debate de ideias. Maravilha. Bom, queria fazer uma apresentação. O professor José Luiz Oreiro é graduado em Ciências Econômicas pela Federal do Rio, mestre pela PUC do Rio, doutorando pelo... doutorando em Economia da Indústria e da Tecnologia... Doutorado em Economia da Indústria e da Tecnologia pela UFRJ e professor na Universidade de Brasília, também um dos maiores keynesianos do Brasil. Oreiro, você fez um alerta importante, você tem escrito, publicado artigos sobre esse processo de transformação do Brasil num país praticamente rural. Eu queria que você falasse sobre isso, é um tema que nos preocupa muito. A gente teve, semana passada, retrasada, a saída da Ford do Brasil, mas esse é um processo que já vem de muito mais tempo. Então, como que, assim, a partir de que momento que você começou a constatar esse processo de desindustrialização e por que ele está se acentuando neste momento? Tá. Bom, primeiro só um esclarecimento, quer dizer, não é que o Brasil esteja se transformando num país rural, quer dizer, a maioria da população continua e continuará vivendo nas cidades. Tá? O que está acontecendo é uma redução da participação da indústria de transformação. O que é a indústria de transformação? O próprio nome já sugere, é aquela que transforma insumos em produtos. Tá? Dessa definição de indústria de transformação, eu estou excluindo, por exemplo, a indústria extrativa mineral, tá? A indústria de construção civil, tá? E a indústria de serviços de utilidade pública, como, por exemplo, o fornecimento de energia elétrica. Tá? Então, tudo que sobra é indústria de transformação, e aí inclui, né, a indústria automobilística, que é produtora de bens finais, né, ou seja, bens que vão ser consumidos diretamente pelos consumidores ou por outras empresas, como, por exemplo, a indústria de bens de capital. Mas também a indústria de bens intermediários, que são bens manufaturados, mas que vão ser utilizados na produção de bens finais ou de bens de capital, por exemplo, chapas de aço. Tá? E também a gente inclui dentro da indústria de transformação a indústria de têxteis, né, a indústria de bebidas, né, a indústria de alimentos. Quer dizer, muitos alimentos eles passam por um processo de transformação manufatureira. Tá? Por exemplo, o leite, né? Quer dizer, o leite em caixinha, ele sofreu algum tipo de transformação, foi pasteurizado, colocado dentro de uma caixinha, etc. Então, isso é a indústria de transformação. Pois bem, no período de grande crescimento da economia brasileira, tá? Que vai basicamente desde o início da década de 1940 tá? Até 1980, o que aconteceu foi que a indústria de transformação ela ganhou espaço tanto no PIB brasileiro, ela em 1945 estava em torno de 14%, 16% do PIB, tá? E chegou até 27%, quase 30% do PIB em meados de 1970. Bom, nesse período que o país está se industrializando, ou seja, que a indústria está ganhando espaço tanto no PIB quanto no emprego, né? Só lembrar, por exemplo, a própria história do ex-presidente Lula, né? Quer dizer, que ele sai, né, do interior do Nordeste e vai trabalhar em São Paulo, no ABC Paulista, numa fábrica, né, de autopeças para a indústria automobilística. Então, é nesse período, né, de rápido crescimento da economia brasileira, né, que você está observando o fenômeno da industrialização e urbanização, que é transferência, né, da população do campo para as cidades. Bom, isso não aconteceu apenas no Brasil. Quer dizer, a evidência empírica mostra que todos os episódios de crescimento acelerado foram acompanhados por
aumento da participação da indústria de transformação, tanto no PIB como no emprego. Isso é um fato estilizado, para usar a expressão do economista húngaro radicado no Reino Unido, Nicholas Calder. Quer dizer, toda aceleração de crescimento está associada a um processo de industrialização. Isso aconteceu em todos os países, mesmo aqueles que hoje ainda são vistos como países primários exportadores, como Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Quer dizer, isso aconteceu em todos. Aconteceu na Argentina também. Só que a Argentina, o modelo deles de industrialização não deu certo. O nosso, até o final dos anos 70, o Brasil tinha a mais moderna indústria de transformação nos países em desenvolvimento. Quem diz isso é o ex-professor da USP e ex-ministro Antônio Delfim Neto. Ele lembrou isso em uma entrevista no passado, né, por ocasião do seu aniversário, de que o Brasil tinha, até o início dos anos 70, o mais sofisticado parque industrial dos países em desenvolvimento. E mais, a nossa produção industrial em 1980 era superior à soma da produção industrial da China, da Índia e da Coreia do Sul. Para ver como que o Brasil já foi, né, uma importante economia industrial. Pois bem, com a crise da dívida externa, né, dos anos 80 e com a alta inflação, né, começa o processo de desindustrialização da economia brasileira. Ela começa a perder participação no PIB. Né? Esse processo ele se acelera nos anos 90, principalmente durante o período de câmbio sobrevalorizado do primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. Tá? Esse câmbio sobrevalorizado ele é eliminado com a mudança do regime cambial em 1999. Então, se você olhar o gráfico de participação da indústria de transformação no PIB, a partir de 99, ela volta a crescer e cresce até 2004. Tá? Bom, a partir de 2005, o câmbio volta a ficar sobrevalorizado e aí é desfiladeira abaixo. Quer dizer, a indústria de transformação, que em 2005 estava em 18% do PIB, portanto, um nível já muito inferior ao do pico observado nos anos 70, ela vai caindo, e em 2019 chegou a 11% do PIB. Tá? Então, o Brasil viveu duas ondas de desindustrialização, a primeira de 1980 até 1999, a segunda de 2005 para frente. Oreiro, deixa eu agradecer aqui ao comentário do Paulo Walterson Gomes, está trazendo uma informação relevante que é de ontem, né? 3M Brasil fechará fábrica em Rio Preto. Mais uma multinacional opta pela importação que a produção opta pela importação em vez de produzir no Brasil. Política econômica federal nefasta fora Bolsonaro. E eu vou também compartilhar aqui esta notícia que foi publicada no jornal regional. Então está aqui, empresa 3M do Brasil fechará fábrica em Rio Preto. 120 funcionários demitidos, né? Dramático, no caso da Ford são milhares de funcionários. E aí eu queria te pedir para entrar na questão do emprego. Por que o emprego industrial é tão importante para uma sociedade como a sociedade brasileira? Bom, basicamente porque se você for olhar os níveis de salário, tá? Os melhores salários para pessoas com um nível médio de escolarização são pagos precisamente na indústria de transformação. Quer dizer, essas pessoas que vão ser demitidas da 3M ou que vão ser demitidas da Ford, né, se elas não conseguirem vagas em outras fábricas, elas vão terminar no setor de serviços. Tá? E aí uns vão virar motorista de Uber, né, que precisa trabalhar 12, 14 horas por dia para tirar 2, 3 mil reais por mês limpo, considerando já as despesas, né, seja de aluguel do carro na empresa daquele senhor, que eu não vou citar o nome, né, seja de combustível, etc., etc., que não vai ter direito a férias, não vai ter direito a 13º salário, que não vai ter, né, contribuição previdenciária, quer dizer, vai se esfolar de trabalhar para ganhar um salário menor do que estava ganhando quando trabalhava na indústria de transformação. Ou seja, os bons empregos para
as pessoas que têm um nível intermediário de educação, tá? Ou seja, fez o secundário completo, tá? Esses bons empregos estão na indústria. Os bons empregos no setor de serviços, né, que é basicamente sistema financeiro e administração pública, são empregos que exigem um alto nível de capital humano. Tá? Então, que a maior parte dos brasileiros não tem. Tá? Então, quando você destrói empregos na indústria, você está reduzindo a renda desses trabalhadores, mesmo que eles consigam um emprego formal no setor de serviços, o mais provável até que seja uma colocação informal, que aí é pior ainda, porque não tem nem, né, a proteção das leis trabalhistas, etc. Então, o que você vai ter é um progressivo empobrecimento da chamada classe média brasileira. Quer dizer, a classe média brasileira são essas pessoas que têm uma renda de 3, 4, 5 mil reais. Essa é a classe média brasileira. E são essas pessoas que estão sendo demitidas quando as fábricas fecham. Né? Então, isso é terrível para o país e também do ponto de vista político, porque as grandes democracias, elas pressupõem uma grande classe média. Tá? Porque é a classe média que dá estabilidade, a classe média não gosta de radicalismos, nem de direita, nem de esquerda, etc. Agora, quando você destrói essa classe média, você destrói, né, por intermédio da destruição de bons postos de trabalho na indústria, qual é o resultado? O resultado pode ser o radicalismo de esquerda ou de direita. Nos últimos anos, a gente observou que o radicalismo de direita foram os trabalhadores do cinturão da ferrugem nos Estados Unidos que votaram maciçamente no Trump em 2016. Né? Quer dizer, foram os trabalhadores, entre aspas, uberizados, né, que votaram no Bolsonaro em 2018. É essa classe média que está se sentindo excluída, que está vendo o seu poder de compra reduzido, sua qualidade de vida reduzida, que não tem perspectiva. Né? Então, acabam votando num Bolsonaro da vida, seja como voto de protesto ou como desespero mesmo, do tipo, bom, já que ninguém pode fazer nada pela economia, então pelo menos eu voto nesse cara aí que eu me identifico em termos de valores. Né? Então, assim, a desindustrialização, isso é algo que a esquerda não percebeu ainda. Tá? A desindustrialização está muito relacionada com o que aconteceu na política brasileira nos últimos anos. Vou fazer a seguinte afirmação para você. Se o perfil da força de trabalho no Brasil em 2018 fosse dos anos 70, quando o Lula fundou o Partido dos Trabalhadores, Bolsonaro não teria nenhuma chance. Zero. Chance zero. Tá? Podia até ter alguma dissidência dentro do PT, etc., mas seria alguém de esquerda que seria eleito presidente da República. Agora, em função desse processo de desindustrialização, que eu também chamo de processo de uberização da economia, né, que as pessoas elas perdem o emprego formal na indústria e também no setor de serviços, né, e acabam tendo que pegar trabalho informal, e que o Uber é a grande representação, mas não só isso. É o Uber, é o iFood, esses aplicativos, né, que nós temos aí de entrega de comidas. Bom, na medida que há essa mudança no perfil do emprego, isso tem impacto no comportamento dos eleitores. Aí nós vamos ter esse comportamento mais individualista, que a sociedade brasileira, nos anos 80, não era assim. Quer dizer, quando você uberiza a economia, quando você faz com que os trabalhadores tenham que trabalhar em empregos informais como Uber e tal, eles não têm proteção do Estado. Então, o que eles querem é que o Estado não enche o saco deles. Entendeu? E é isso que dá estofo para um discurso como o do Guedes e o do Bolsonaro. Tem outra questão também que eu queria trazer. Antes, o Júlio Liberal dizendo, aqui em São José dos Campos, a Embraer demite, a GM ameaça sair e fechar.
Você colocou, bom, o emprego industrial forma a classe média e essa precarização do trabalho, uberização, explica a ascensão da extrema-direita. Ao mesmo tempo, chegaram comentários aqui, ó, no Paraná a gente só vê soja, no Rio Grande do Sul só soja, soja por todo lugar. Essa força do agronegócio também forma a sua bancada política, a bancada do boi, a bancada da bala e assim por diante, né? E isso vai reforçando este processo. Qual que é a visão que você tem sobre o agronegócio brasileiro, que é extremamente competitivo, mas também amplia a sua influência política na sociedade? Bom, antes de mais nada, quero deixar claro que eu não tenho nada contra o agronegócio, até porque o avô da minha mulher é plantador de soja. Tá? Mas o problema do agronegócio, ele foi desenvolvido a partir dos anos 70, graças aos estudos conduzidos pela Embrapa, tá? Que permitiu a radical transformação do centro-oeste brasileiro, né? Cujas terras não eram propícias para a plantação de soja, em terreno bastante fértil. Tá? Eu não sei exatamente os detalhes do processo em si, mas a Embrapa teve um papel importante do ponto de vista no desenvolvimento de ciência e tecnologia para a produção de soja em larga escala, né? E o Banco do Brasil fazendo o papel tradicional de financiador da produção agrícola. Tá? Agora, nós temos que levar em conta que o agronegócio no Brasil é subtributado. Tá? Quer dizer, quando você compara os setores de atividade econômica, tá? Setor de serviços, indústria e agronegócio, a indústria paga de 4 a 5 vezes mais impostos do que o setor de serviços ou agronegócio. Né? Então, o que você tem no caso do agronegócio é a obtenção de rendas ricardianas, quer dizer, uma renda que, no fundo, é a renda da terra, no final das contas, que se traduz num alto consumo de luxo. Né? Aqui em Goiânia, a cidade que eu estou falando neste momento, está cheio de novos prédios sendo construídos, mas não é prédio para classe média, não. São prédios com prédios de 50 a 60 andares, mas com apartamentos de 300 a 400 metros quadrados. Muitos deles com elevador para levar o carro até o apartamento. Ou seja, são prédios de alto padrão. Tá? Então, aqui perto da minha casa, em Goiânia, tem uma loja que vende jet ski. Mas uma observação importante, ao contrário de Brasília, que tem um lago, Lago Paranoá, em Goiânia não tem lago. Né? E essa loja, apesar da crise, está funcionando, está abertinha, bonitinha, funcionando. Tá? Então, o que nós vemos quando você tem essa expansão do agronegócio, você tem uma renda que é gerada, que é muito alta, mas ela fica concentrada na mão de muito poucas pessoas. Primeiro, porque o agronegócio emprega muito pouca gente. Né? Pois a agricultura brasileira não é a agricultura dos anos 50. É uma agricultura altamente mecanizada, intensiva em capital. Tá? O padrão de consumo que o pessoal do agronegócio tem é um padrão de consumo que é basicamente compra de bens de luxo importados. Então, a renda gerada no agronegócio vaza para o exterior na forma de importações. Então, isso acaba não criando, né, aquele efeito de arrasto sobre o resto da economia, como aconteceu na Inglaterra durante a Revolução Industrial. Quer dizer, poucas pessoas sabem, mas a Revolução Industrial Inglesa foi precedida por uma revolução agrícola, né, que tem a ver com o cercamento dos campos, etc., que, por um lado, liberou mão de obra para a indústria, o famoso Exército Industrial de Reserva do Marx, mas também, ao elevar a renda agrícola, ela criou um mercado doméstico para a produção de manufaturados, que, afinal de contas, eram só produzidos na Inglaterra, não tinha outro lugar. Então, os landlords britânicos, que tiveram aumento da sua renda, tinham que gastar com produtos fabricados na própria Inglaterra. Então, você gerou uma dinâmica, né? O avanço da agricultura, da produtividade da agricultura na Inglaterra, permitiu criar um mercado doméstico para os produtos da indústria britânica. A mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos. Quer dizer, quando você tem a expansão para o oeste, né, dos Estados Unidos, em que a terra, ao contrário do Brasil,
foi distribuída de forma equitativa, você criou uma classe média de fazendeiros que se tornaram consumidores de produtos manufaturados. Eles precisavam de enxada, precisavam de arreio para os cavalos, e isso vai criando um mercado para a indústria de transformação dos Estados Unidos, que está nascendo no século XIX. Agora, nosso agronegócio não está mais fazendo isso. Praticamente todos os implementos agrícolas são importados, fertilizantes são importados, o consumo de luxo dos proprietários de terras que plantam soja é basicamente de produtos importados, são carros tipo o Rolls-Royce, tipo Porsche, etc. Então, a capacidade que o agronegócio tem de gerar um mercado para a indústria doméstica no Brasil é muito pequena. É muito boa essa explicação, vamos dar os likes, compartilhar. O Antônio Sérgio dizendo que o latifúndio é sempre prejudicial, só beneficia o próprio latifundiário. Quando o Oreiro falou sobre essa questão dos apartamentos com estacionamento na sala, eu achei que era... E é verdade, aqui, ó, Goiânia terá o primeiro prédio do Brasil com estacionamento para carro dentro da sala. Bom, além de ser extremamente brega, é muito esquisito, né? Mas o Rogério... Extremamente brega, de um mau gosto inacreditável. Mas é o padrão exibicionista dessa classe. Exatamente. O Rogério pergunta qual que é o impacto dessa desindustrialização total na questão técnica e científica, né? Porque a indústria ela tem uma base de formação de trabalhadores, de pesquisas, etc. e tal. O agronegócio, como você falou, está importando basicamente todos os seus insumos e todos os agrotóxicos estão sendo liberados. De que maneira isso influencia a questão da pesquisa e do meio técnico-científico? Olha, se você não tiver indústria, você não tem demanda por desenvolvimento técnico e científico. Quer dizer, um país que seja uma grande fazenda, como parece querer o presidente do INPEA, o Carlos von Dollinger, né, entrevista ao Valor que ele deu na terça-feira, para que um país como esse vai precisar de cientistas? Para que ele vai precisar de tantas universidades como nós temos? Né? Para quê? Não será necessário. Poderá fechar um monte de universidades, aí vão alegar razões de ajuste fiscal, que são outras prioridades, patati patatá, enfim, a gente já sabe qual é o discurso. Né? Então é o seguinte, para que haja demanda por ciência e tecnologia, a estrutura produtiva importa. Quer dizer, a indústria gera demanda por desenvolvimento, por gastos de pesquisa e desenvolvimento. Na verdade, a indústria é o setor que mais investe em pesquisa e desenvolvimento em qualquer economia. Tá? Então, sem uma indústria forte, o Brasil não vai ter desenvolvimento de ciência e tecnologia, nem mesmo feito pelo setor público, porque aí vai vir o argumento fiscalista. Mas é o seguinte, bom, já que a gente não tem indústria mesmo, para que estamos gastando tanto com universidade? Para que formar tantos engenheiros? Para que formar engenheiro químico? Né? Para que formar físico? Para que ter um acelerador de partículas no FRJ? Olha que desperdício de recursos. Para que ter um acelerador de partículas? E por aí vai. O pessoal vai usar o argumento fiscalista para fazer com que isso aqui volte a ser uma grande fazenda. Desta vez não mais de café, porque o Brasil perdeu a vantagem competitiva que tinha na produção de café. Só para complementar esse ponto, qualquer um dos que nos está assistindo agora, faça essa experiência. Vá a uma loja da Nespresso, em qualquer lugar do Brasil, e pergunte quantas cápsulas de café usam café brasileiro como insumo. Você vai ver a resposta. Não vou dizer aqui, que as pessoas façam o experimento. Então vamos fazer o teste. Bom, Cláudio Cunha fala, a outra questão é que as commodities não pagam imposto. Se o Rio Grande do Sul taxasse 4% da exportação de soja, arrecadaria 2,5 bi ao ano. Por que não fazem? Você falou que o agronegócio é subtributado, né? A terra paga pouco imposto, mas por que não existem impostos na exportação de produtos agrícolas, na sua opinião? Bom, é uma ideia que o Bresser e eu já defendemos há muito tempo, né? Que uma forma de você neutralizar a doença holandesa seria a introdução de imposto sobre exportação. A Argentina faz isso. Tá? A Austrália faz isso. A Austrália tem imposto de exportação sobre minério de ferro. Nós não fazemos isso aqui, é evidente, porque, como você mesmo falou, tem a bancada do boi, da bala e da Bíblia. Né? Então, você tem um grupo poderoso de interesses, tá?
que atua no Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas, e, portanto, tem influência sobre os governadores, né, que acabam vetando qualquer tipo de proposta nesse sentido. Né? Aí depois tem os economistas liberais, né, que, infelizmente, a mídia convencional ela só ouve um lado. Né? Quando você pegar os jornais, não vou citar o nome, mas de grande circulação diária, você vai ver que são basicamente os mesmos economistas ligados direta ou indiretamente ao mercado financeiro, dizendo mais ou menos a mesma coisa, fazendo mais ou menos o mesmo discurso. Vez por outra, eles chamam a mim ou alguma outra pessoa para fazer um contraponto e tal, mas isso é só para dizer que eles são plurais. Né? Quando não são. Né? Quer dizer, há uma ditadura do pensamento único em economia na grande mídia, e isso também acaba formando essa convenção de que a gente não pode introduzir imposto sobre exportação de soja, porque é o que funciona, é o que salva o Brasil. Esse é o ponto. Vamos tributar logo a única coisa que está funcionando, né? Mas, enfim, eu acho que esse ponto da comunicação é importante. Eu vou trazer ainda a fala do presidente do IPEA, que é gravíssima. Só enfatizar um ponto, né? Os principais sites econômicos do Brasil, a revista Exame é do Banco BTG Pactual, o site Infomoney é da XP, duas corretoras de valores. Eu queria te perguntar como é que você vê também, além da ruralização da economia brasileira, a excessiva financeirização. Qual é a sua opinião sobre esse processo de financiarização? É a cara da mesma moeda, né? Quer dizer, é cara e coroa, na verdade. Quer dizer, o que nós temos, a financiarização, eu entendo como tendo sido produto do período de inflação alta no Brasil. Tá? E eu vou explicar por quê. Quer dizer, o Brasil teve inflação alta durante os anos 80, como todos nós sabemos, né? Mas nós, ao contrário do que aconteceu com a Argentina, não houve hiperinflação no Brasil. O que é hiperinflação? Hiperinflação é quando a moeda perde o seu atributo de meio de pagamento, ou seja, ela deixa de ser usada na liquidação de transações, seja no mercado à vista, seja no mercado a termo. Isso nunca aconteceu no Brasil, ou seja, por mais alta que fosse a inflação mensal, quando você chegava no caixa do supermercado, você pagava com a moeda corrente. Isso não aconteceu, por exemplo, na Argentina. Isso não aconteceu na Argentina. A Argentina dolarizou sua economia. Antes de colocar na Constituição, já havia uma dolarização informal. Tá? Bom, como é que a gente conseguiu não ir para a hiperinflação? Nós não fomos para a hiperinflação porque o sistema financeiro brasileiro ofereceu, por intermédio do overnight, uma conta de depósito à vista remunerada pela taxa de inflação diária. Tá? Então, o que acontecia? Você podia deixar o teu dinheiro no banco, tá? Que ele rendia por dia a inflação do dia, e você ia usando para fazer suas compras. Então, isso impediu a hiperinflação, ou seja, a gente continuou com a moeda corrente como meio de pagamento. No entanto, isso inchou o sistema financeiro. Quer dizer, o sistema financeiro ficou hipertrofiado, ele chegou nos anos 80 a ser 12% do PIB. Né? Como ele ficou hipertrofiado, ele acabou contratando praticamente todos os economistas que existiam na praça. Quer dizer, eu lembro da minha turma da FEA, o FRJ, eu entrei na graduação em 1989, o sonho de 80% dos meus colegas era trabalhar no mercado financeiro. Então, você vai criando uma massa crítica, né, de economistas que estão ligados aos interesses do sistema financeiro e que depois vão ou ocupar cargos no governo ou no Banco Central, ou vão ser think tanks, né, da imprensa, etc. E você vai criar todo um discurso que, no fundo, privilegia os interesses do sistema financeiro. Quer dizer, a política econômica, macroeconômica brasileira, há mais de 30 anos, que é ditada por banqueiros. Todo mundo sabe disso. Quer dizer, e mais interessante, tirando, talvez, a exceção do Guido Mantega, tá? Todos os ex-ministros da Fazenda, tá? Depois do governo Fernando Henrique Cardoso, foram trabalhar no sistema financeiro. Você pega o Pedro Malan, foi para o Itaú Unibanco. Tá? O Henrique Meirelles, enfim, já veio do sistema financeiro.
Né? O Guedes veio do sistema financeiro. Né? Você pega os ex-diretores de Banco Central. Quer dizer, os ex-diretores de Banco Central e presidentes do Banco Central, todos eles foram economistas-chefe, ou são economistas-chefe de alguma instituição financeira. Então, você tem um sistema que é chamado de porta giratória. Quer dizer, o sujeito ocupa um cargo importante, seja no Ministério da Fazenda, seja no Ministério do Planejamento ou no Banco Central, e quando ele sai desse cargo, ele vai ocupar um cargo de economista-chefe em alguma instituição financeira importante. Não vou dizer nomes, tá? Mas um membro do Ministério da Economia, ano passado, um membro importante do Ministério da Economia, se tornou sócio e economista-chefe do BTG Pactual. Por que isso? Foi recompensa. Que essa pessoa, se você for olhar o currículo dele, ele nunca estudou finanças na vida. Ele não sabe o que é mercado financeiro. Aquilo ali foi recompensa pelos serviços prestados, né, na divulgação e implementação da agenda de interesses do sistema financeiro. Bom, o Oreiro não dá nomes, mas a gente dá aqui, ó, é o Mansueto, né? O Mansueto. Você que está falando, eu não estou falando nada. Sim, Mansueto Almeida vira sócio economista-chefe do BTG Pactual, né? E a dívida pública no Brasil explodindo na gestão dele, embora ele tivesse fama de ser o fiscalista, né? A dívida cresce porque o Brasil não cresce, não gera impostos, enfim. Agora, vamos trazer aqui, então, uma coisa gravíssima que provocou até uma certa reação, que foi a fala do presidente do IPEA. Ele se chama Carlos van Döllinger, ele tem esse nome aí, alemão, enfim. E está aqui, fala de presidente do IPEA sobre a indústria gera forte reação do setor. Ele disse que o Brasil tem que apostar nas suas vantagens comparativas. Né? Lembrou um pouco, Oreiro, a teoria econômica lá do Davi Ricardo, economista que as pessoas aprendem, que era mais ou menos assim. Depois da Revolução Industrial, vem as vantagens comparativas, então a Inglaterra produz tecidos e Portugal fica produzindo vinhos, né? O famoso acordo lá dos panos e vinhos. Não é uma regressão gigantesca para um país como o Brasil voltar a discutir que o Brasil não tem um cara, presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, dizer que o Brasil não tem que ter indústria para produzir só produto agrícola, enfim? Então, isso é um debate dos anos 50, né? Na verdade, é o seguinte, o von Döllinger está reproduzindo os mesmos argumentos que o economista Jacob Weiner, né, dos Estados Unidos, reproduziu nas suas conferências na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, nos anos 50. Naquela época, estava circulando o Manifesto Latino-Americano do economista argentino Raul Prebisch, que defendia a industrialização como o único instrumento capaz de aumentar de maneira sistemática o PIB e a qualidade de vida dos países latino-americanos. Isso foi a primeira conferência da CEPAL em Havana, em 1949, que o Prebisch apresenta esse documento, que é o Manifesto Latino-Americano, tá? Que eu recomendo a todos que leiam. Tá? Inclusive, ele está disponível em português, tá? Foi editado pelo Centro Celso Furtado, junto com a editora Contraponto. Tá? Então, é só pesquisar no Google que vocês vão achar e leiam o manifesto do Prebisch. Mas o Weiner veio ao Brasil, né, convidado pelos... agora não me lembro se foi pelo Simonsen, né, mas ele veio ao Brasil, deu uma série de conferências na Fundação Getúlio Vargas, e ele disse basicamente o seguinte: olha, indústria não é para vocês de país tropical. Quer dizer, vocês têm que ficar, se contentar de desenvolver a sua agricultura e a sua mineração. Indústria é para os países do norte, para os países temperados. Ele poderia ter dito, mas certamente deveria estar na cabeça dele, indústria é para a raça superior, né? Quer dizer, é para os brancos, loiros de olhos azuis. Vocês, como são sub-raça mesmo, vocês têm que ficar contentes mesmo, ficar exportando alimentos e minérios para os países desenvolvidos. Quer dizer, no fundo, ele fez uma defesa da divisão internacional do trabalho, em que você tem um norte industrializado e um sul, no caso, incluindo o Brasil, que é exportador de matérias-primas. Pois muito bem, o Manifesto Latino-Americano
tá, da conferência da CEPAL, a primeira conferência da CEPAL em Havana, foi uma demonstração demolidora dos argumentos da teoria das vantagens comparativas. Tá? E o que o Dollinger está fazendo, está recuperando os argumentos do início dos anos 50. E aí eu queria te perguntar, até pegando esse gancho aqui do comentário do Roger, ele fala, era o discurso dos colonialistas no mundo na época do Kissinger, inclusive os militares brasileiros na época foram contra. Aqui teve mesmo que de forma precária industrialização. Eu te pergunto o seguinte, quer dizer, essa teoria das vantagens comparativas interessa aquele cara que atinge um patamar mais alto de desenvolvimento e fala, bom, agora vai ficar tudo parado nesse ponto, ninguém mais sobe a escada. Queria que você falasse sobre isso. Vamos dizer assim, a Inglaterra, então, está no topo industrial, os outros não podem mais. Isso vale para sempre. Tanto que teve aquele cara que escreveu um livro chutando a escada. Rajung, chutando a escada, exatamente isso. Quer dizer, na verdade, o que os países desenvolvidos sugerem, os economistas dos países desenvolvidos e as instituições multilaterais que são baseadas nos países envolvidos, quais sejam Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, né? O que eles fazem é sugerir para os países em desenvolvimento tudo aquilo que eles não fizeram na sua etapa de industrialização. Os Estados Unidos foi um país super protecionista. Aliás, diga-se de passagem, uma das análises que o Celso Furtado faz na sua autobiografia, quando ele reflete, né, sobre a crise das economias latino-americanas dos anos 30, ele associa essa crise à transição de poder do Reino Unido para os Estados Unidos. Por quê? Porque o Reino Unido era a relação típica centro-periferia, mas o Reino Unido era uma economia muito aberta. Ou seja, o Reino Unido exportava muito, mas importava muito. Já os Estados Unidos, não. Os Estados Unidos, a produção deles de alimentos, eles se bastavam. Produção de carne, eles não precisavam importar carne da Argentina. Eles tinham carne, entendeu? Então, o que há nos anos 20 e nos anos 30 é uma queda da demanda de produtos primários que leva à deterioração dos termos de troca, que, enfim, a famosa tese Prebisch-Singer. Tá? Mas o fato é que existe um discurso econômico, né? Mas que, no fundo, é um discurso ideológico, mas é travestido de ciência. Você pode colocar a matemática que você quiser, não é a matemática que torna algo verdade ou não. Tá? Isso aí é fetichismo. Tá? Quer dizer, os meus modelos, eu também publico em várias revistas do exterior, os meus modelos heterodoxos são todos formalizados, tudo matematizado. Então, esse negócio de matemática ou antimatemática, é a matemática que torna uma ideia verdade ou não, isso é bobagem, é lixo ideológico puro. Tá? Mas existe um discurso ideológico travestido de ciência que tem por objetivo manter a divisão internacional do trabalho. Agora, o Sudeste Asiático mandou as favas isso. Eles pensaram com a sua própria cabeça, tudo que os liberais brasileiros vivem dizendo que é ruim, né, a Coreia do Sul e a China fizeram, e continuam fazendo. Tá? Um dia, quando eles se tornarem países muito ricos, eles eventualmente podem começar a defender as políticas que o Samuel Pessoa e o Marcos Lisboa defendem atualmente. Mas, por enquanto, eles estão mais para Alexander Hamilton e Raul Prebisch do que para o Jacob Weiner e para os economistas liberais. Muito bom. O Rogério Moura te pergunta assim, que impacto que esse processo de desindustrialização terá para futuras gerações? E aí eu te pergunto se é possível reverter, né? Porque o Brasil partiu do nada e construiu uma grande indústria até os anos 80. Agora, ele está desindustrializando bastante, mas ainda tem uma memória industrial. Qual o impacto nas futuras gerações e se é possível ou não reverter essa destruição tamanha? Bom, o impacto das futuras gerações é que o Brasil vai ter o mesmo destino da Argentina no século XX. Em 1901, quando nasceu Raul Prebisch, na província de Tucumã, Argentina, a Argentina tinha a segunda renda per capita do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. E o que aconteceu com a Argentina ao longo do século XX? Ela foi empobrecendo em termos relativos, embora tivesse algum crescimento econômico, né? E se tornou um país do terceiro mundo. Né? Se tornou um país de renda média, quando no início do século XX era um país de renda alta. Bom, o Brasil era um país de renda baixa em 1940,
se transformou num país de renda média em 1980, caminhando já, né, para um país de renda média alta. O que vai acontecer é que nós vamos voltar a ser um país pobre, ou seja, com uma renda per capita, né, de país da África ou daqui da América Latina, países como Guatemala e coisas do tipo. Então vai ser um desastre. É possível reverter a desindustrialização? Sim. Mas para isso você precisa de um novo modelo econômico que não vai sair da cabeça do Paulo Guedes nem do Bolsonaro. Perfeito. Professor, eu queria perguntar sobre a relação econômica Brasil-China. Qual é a sua avaliação? Porque, de um lado, a China é a grande compradora dos produtos agrícolas brasileiros, né? E, às vezes, o governo brasileiro até transmite a ideia de que há uma dependência chinesa em relação ao Brasil, de que eles não poderiam encontrar outros fornecedores. Ao mesmo tempo, existem aqueles que dizem que a China também é responsável pela desindustrialização em boa parte do mundo, nos Estados Unidos e também no Brasil. Como é que você vê a relação Brasil-China e de que maneira ela deve ser administrada por um governo brasileiro que tenha o objetivo de desenvolver o país? Bom, a relação Brasil-China guarda alguma relação com a relação que a Argentina teve com o Reino Unido no início do século XX. Ou seja, o Brasil é um exportador de bens primários para a China e um importador de bens manufaturados. Bom, então é uma relação típica centro-periferia. Tá? Então, assim, eu não romantizo a relação com a China, ao contrário de alguns colegas meus de esquerda que acham a China o máximo. Tudo bem, a China é o máximo para eles. Tá? Eles estão fazendo muito bem em perseguir os seus interesses nacionais, coisa que nós deveríamos fazer, mas infelizmente há muitos anos que não fazemos. Tá? Mas é uma relação centro-periferia. Agora, essa ideia de que o Brasil é insubstituível para a produção de minério de ferro e soja, primeiro é desconhecer a realidade histórica. O Brasil já foi o maior produtor mundial de café com larga vantagem. Quer dizer, nos anos 50, falar de café era falar do Brasil. Hoje, nós representamos menos de 1/5 das exportações mundiais de café. Eu não sei até se nós não estamos atrás da Colômbia. Tá? Então, assim, a ideia de que eu sou insubstituível na produção, na exportação de um produto primário, é desconhecer a evidência histórica. Outro exemplo, o caso da borracha. Você teve o ciclo da borracha, né, no final do século XIX, início do século XX, lá na região norte, em Manaus, que construiu aquele belíssimo teatro nessa fase de ouro, né? Mas quando os americanos desenvolveram borracha sintética a partir do petróleo, acabou a bonança de Manaus. Então, assim, a história nos diz claramente que não existe essa história de produtor insubstituível de produto primário. Né? Agora, segundo ponto, a China está investindo pesadamente na África para ter uma alternativa de fornecimento de minério de ferro e soja ao mercado brasileiro. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, em 10, 15 anos, né, a demanda chinesa por minério de ferro e soja vai ser atendida pelas empresas chinesas que estão operando na África. Então, nós não podemos deitar em berço esplêndido e achar que, como somos o grande fornecedor mundial de soja e minério de ferro para a China, que estamos em posição de barganhar alguma coisa. Não estamos coisíssima nenhuma. Aliás, eu li hoje, num site, que também não vou dizer o nome, né, de que o que a China quer como contrapartida para oferecer os insumos necessários à produção da Coronavac aqui no Brasil é que se libere a concessão da internet 5G para Hawaii. Isso já está sendo intermediado pelo governador de São Paulo e pelo ex-presidente Michel Temer. Né? Então, essa é a relação que nós temos com o Brasil, do Brasil-China. Obrigado, Oreiro, pela explicação, pelo alerta. Né? O Dimas traz uma pergunta aqui importante, dizendo, professor, desde quando o Brasil se desindustrializa? Eu sei que você já falou um pouquinho sobre isso, mas ele pergunta, os conservadores têm razão em reclamar das obras fora do país como o BNDES,
E aí eu te peço até para falar de uma maneira mais ampla sobre o papel do BNDES na reindustrialização do Brasil. Olha, a atuação do BNDES fora do Brasil é a mesma que, por exemplo, o Exim Bank, que é o banco de exportações dos Estados Unidos, tem. Quer dizer, o Exim Bank, o problema é que as pessoas não estudam a história do Brasil, tá? Mas o Exim Bank, durante o governo de Getúlio Vargas, quer dizer, o Brasil vinha acumulando atrasados comerciais durante o governo do presidente Dutra, né? Basicamente por causa do seguinte, houve um oba-oba de liberação de importações, porque se acreditava erradamente de que os Estados Unidos iria fazer um plano Marshall para o Brasil, que não fez, tá? E aí teve uma onda de importações em 1946, 1947, e as reservas cambiais acabaram, né? E aí o Brasil começou a acumular atrasados comerciais com os Estados Unidos, né? E aí o governo Vargas, quando assume, ele consegue negociar com o Exim Bank, que é o banco que financia as exportações dos Estados Unidos, linhas de crédito, para financiar as importações que o Brasil precisava de bens de capital dos Estados Unidos. E note que, nesse caso, o interesse do Exim Bank era diferente, por exemplo, do interesse do Banco Mundial, que os Estados Unidos controlavam. O Banco Mundial e o FMI só iriam fornecer ajuda financeira ao Brasil em troca, né, daqueles pacotes que a gente já está careca de saber quais são. O Exim Bank foi na boa, simplesmente porque o Exim Bank representava os interesses da indústria norte-americana, e o que a indústria norte-americana queria fazer era vender, não queria impor política macroeconômica para país estrangeiro, né? Então, assim, o BNDES, no caso das obras da Odebrecht e outras empresas na África, estava cumprindo o mesmo papel do Exim Bank, que é de financiar a exportação de serviços brasileiros para outros países. Então, assim, isso é de um primarismo econômico inacreditável. Agora, de forma mais geral, o BNDES tem um papel muito importante na indústria, que é o que ele tem o financiamento de longo prazo. Quer dizer, o setor financeiro brasileiro, historicamente, não se mostrou capaz de financiar a longo prazo. Quase 80% do financiamento de longo prazo no Brasil é feito pelo BNDES e demais bancos de desenvolvimento, né? Você tem o Banco do Nordeste, enfim, tem outras agências, outros bancos de desenvolvimento estaduais. Então, o que está acontecendo já há algum tempo, não é agora do governo Bolsonaro, mas já veio com o governo Temer, com o BNDES, é criminoso. Quer dizer, nós estamos destruindo um instrumento importante para o financiamento da indústria no Brasil. Não quero dizer com isso que não tenham ocorrido erros, né, na gestão desse financiamento. Aqui, erros, eu não estou falando de corrupção. Eu estou falando, por exemplo, de você fazer linhas de financiamento para a indústria sem exigir contrapartidas, tá? Eu converso com técnicos do BNDES, que são meus amigos, tá? Eles reconhecem isso, que de fato houve essa deficiência no uso de um instrumento muito importante, que é o BNDES. Muito bom, mas esse alerta que você faz de que o que está acontecendo é criminoso também vale a pena ser destacado. Hoje, a gente leu uma notícia, o BNDES, nessa gestão atual, decidiu desinvestir, saiu vendendo todas as suas participações acionárias e teve um prejuízo de 12 bilhões de reais, porque vendeu na baixa, quando as ações estavam lá embaixo, e tudo subiu na sequência. Agora, se o BNDES teve prejuízo, alguém teve lucro, né? Alguém teve lucro, quem comprou na baixa. Lembrando que o BNDES é uma autarquia do governo federal, portanto, se ele vendeu na baixa, é porque alguém mandou vender na baixa. Tá? Eu sugiro que o Ministério Público Federal puxe esse fio, tá? Saber qual foi a contrapartida desse prejuízo do BNDES. Eu acho que, se puxar esse fio, vamos encontrar pessoas no alto escalão em Brasília. Provavelmente. E aqui, professor, o Dimas também fala como traduzir essa sua fala para pessoas mais leigas, né? O Brasil vive um problema muito grande, que é de lavagem cerebral. Uma coisa que um amigo nosso, Leonardo Stoppa, chamava de economistas de Facebook. Vários sites, todo mundo dando aulas, vídeos, enfim, quer dizer, abriu-se assim de uma maneira muito ampla
esses institutos Mises, institutos liberais, vendendo falsas teorias aí para a população, que começam a espalhar argumentos que levam ao subdesenvolvimento, né? Como é que você vê o desafio de comunicar a necessidade de industrializar o Brasil ou de tirar o Brasil desse atoleiro diante de tanta desinformação? Bom, aí é o seguinte, quer dizer, eu não sou especialista em comunicação, né? Quer dizer, eu tenho um blog que desde 2009 eu mantenho, quer dizer, eu agora tenho o meu grupo de pesquisa, né, que é o grupo Macroeconomia Estruturalista do Desenvolvimento, tem um canal no YouTube, então é só quem estiver interessado, basta digitar Grupo de Pesquisa MED, MED, no YouTube, que vai achar lá o canal do meu grupo de pesquisa, onde tem vídeos meus, das minhas lives, tem reuniões do grupo de pesquisa, tem seminários mais acadêmicos, enfim. Agora, essa questão realmente é um desafio, tá? Até porque o número de idiotas confiantes é muito superior ao número de pessoas com bom senso, tá? Então, eu acho que foi o Nelson Rodrigues que disse uma vez uma frase famosa, que eu nunca esqueci. Os idiotas irão triunfar no longo prazo, não pela sua competência, mas pelo número, eles são muitos. Tá? Então, assim, é muito mais fácil você fazer um discurso idiota do que você raciocinar. Quer dizer, a única coisa que a gente pode fazer, eu pelo menos tento fazer isso, é mostrar que essas coisas que esse pessoal defende, primeiro, que não é feito em nenhum lugar do mundo. Segundo, que dá errado. Quer dizer, essa agenda que está no Brasil desde o impeachment da presidente Dilma é a agenda do Temer, né, do Ponte para o Futuro. Qual foi o resultado dela? O Brasil se desenvolveu, deslanchou, gerou melhores empregos? Pelo contrário. Desde 2017, que a taxa de desemprego é mantida em 12 milhões de pessoas, né? O Brasil tem crescido pouco, as pessoas têm perdido direitos, né? Perderam, houve a reforma trabalhista que tirou direitos trabalhistas. Dizia que a reforma trabalhista ia criar milhões de empregos. Cadê os empregos que eles disseram que iam criar? Disseram que se fosse feito o teto de gastos, que a confiança dos empresários iria retornar e a economia ia crescer 4% ao ano. Bom, fizemos o teto de gastos, nada da economia crescer. Também disseram o mesmo sobre a reforma da Previdência. Não, com a reforma da Previdência, eu lembro do Ricardo Amorim, esse eu faço questão de citar o nome, né? Que esse é um economista que tem que ele é o tipo de economista que, se você comprá-lo pelo que ele vale, vendê-lo pelo que ele pensa que vale, você vai ter um lucro astronômico. Eu lembro que tem um vídeo do Ricardo Amorim no Twitter dizendo que com a reforma da Previdência a economia brasileira ia crescer 4% ao ano. Ou seja, eles falam, a agenda é a agenda de reformas, mas cada reforma que eles fazem, né, não gera o crescimento que eles tinham prometido, e aí dizem, não, é que ainda falta fazer a reforma X, Y, Z, W, etc, etc. Entendeu? Então, assim, essa agenda não funciona. Vou aqui citar uma passagem do Novo Testamento, né, que Jesus diz, pelos frutos os conhecereis. Bom, quais são os frutos que essa agenda está dando? Nada. Não para o povo. Você pode ter certeza que, para meia dúzia da Faria Lima, eles estão enchendo de ganhar dinheiro. Tá? Para esse pessoal, sim. Aí, como não gera resultado econômico, o que você tem que fazer? Você tem que ir para o discurso não econômico, que é o que o Bolsonaro faz o tempo todo. Quer dizer, aí fica criando caso com a China, caso contra a vacina. No fundo, é o que o Krugman chamava de armas de distração de massa. Ele distrai o povo, que, aliás, já faziam os imperadores romanos, né, com o famoso pão e circo. Você distrai o povo e eles não prestam atenção nas questões que são essenciais. O que é essencial para esse país é retomar o desenvolvimento econômico em bases sustentáveis. Senão, o destino deste país vai ser triste. E eu quero lembrar que, ano que vem, nós fazemos 200 anos de independência. A gente vai comemorar o que exatamente ano que vem?
Não, olha, essa sua fala é realmente sensacional, Oreiro, e é interessante, né? Houve o golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff, vem o Temer, traz a agenda, a ponte para o futuro e empobrece os brasileiros. Aí vem o Bolsonaro com o Paulo Guedes para empobrecer ainda mais, fala o seguinte, olha, não, vocês vão ficar mais pobres, mas seus filhos não vão ser gays, é mais ou menos isso. Não vai ter kit gay na escola. Essa é a lógica. Sendo que esse kit gay foi piração da cabeça desse pessoal. Não, mas é arma de distração em massa. É então, arma de distração de massa, exatamente isso. É assim, ó, você vai ser pobre, mas seu filho não vai ser gay. Isso. Seu filho não vai ser gay e sua filha não vai abortar. E aí tá tudo bem. Aí isso, a gente isso mesmo. Esse é o ponto. Para essa discussão. E o pior é que a esquerda entra nesse discurso. A esquerda cai no discurso. Ela tinha que resgatar o debate econômico. Né? A gente precisava de um Getúlio Vargas. Assim, toda vez, eu sou fã, para mim, Getúlio Vargas foi o melhor presidente da história do Brasil e um dos 3 grandes estadistas brasileiros. Nós tivemos 3 estadistas. Primeiro foi a Imperatriz Leopoldina, que foi ela, não Dom Pedro I, que assinou a independência do Brasil. E que, não sei por que razão, o movimento feminista brasileiro nunca resgatou esse papel da Imperatriz Leopoldina na independência do Brasil. O segundo estadista foi Dom Pedro II, que conseguiu manter a unidade nacional. O terceiro foi Getúlio Vargas, que tirou o Brasil do século XIX, iniciou a nossa Revolução Industrial. Então, quando eu lembro do governo Getúlio Vargas, me dá uma depressão. E era o que a gente precisava hoje, de um novo Getúlio Vargas. Você não coloca o Lula nessa categoria, por quê? Qual a avaliação que você faz do ex-presidente Lula? Olha, o ex-presidente Lula é o maior líder político do Brasil, sem nenhuma dúvida. Tá? Agora, quando o PT estava no governo, eu fazia várias críticas à política econômica. Primeiro, a continuidade da política vinda do FHC, durante o primeiro mandato do presidente Lula. E o segundo, que eu já alertava na década retrasada agora, né, desde 2008, 2009, sobre a desindustrialização brasileira. Quer dizer, eu acho que o presidente Lula, como bom político, sempre tentou a conciliação e o caminho da menor resistência. Tá? Só que a segunda onda de desindustrialização ocorreu durante o governo PT. Quer dizer, não tem como passar pano. Realmente, reduzimos a pobreza? Reduzimos. Melhoramos a distribuição de renda? Sim. Mas não adianta tentar melhorar a distribuição de renda aumentando o salário mínimo enquanto você está piorando o perfil do emprego, enquanto você está tirando pessoas que estão trabalhando no setor industrial e jogando no setor de serviços. Isso vai dar errado, é insustentável. Como a experiência mostrou. Entendeu? Então, assim, eu tenho um apreço pelo presidente Lula, acho que ele fez um bom governo do ponto de vista social. Tá? Eu acho que, em termos econômicos, ele deixou muito a desejar, tá? E não tem nada a ver com a agenda fiscalista, porcaria nenhuma. Quer dizer, foi a agenda de desenvolvimento econômico, de reindustrialização da economia que ele falhou. Né? Agora, ele foi injustiçado, né? Agora ficou evidente, né, que o Sérgio Moro era um juiz parcial, tanto é assim que aceitou ser ministro do governo Bolsonaro e depois disse, não sabia, enfim, o que aconteceu ano passado foi uma vergonha inacreditável. Orelho, muito bom falar com você, grande prazer em entrevistá-lo, foi muito bom, o pessoal gostou muito, vou fechar com um comentário do Cláudio Cunha dizendo, não conhecia, mas talvez tenha lido algo, são entrevistas como essas que nos dão alento, ao menos sabemos que estamos do lado certo. Ana Paula Arias também dizendo, ótima entrevista. Chamo todo mundo para entrar no Giro das 11, quem puder apoiar 247, Brasil247.com/apoio. Esse comentário é muito bom também do Rodrigo Dias. A próxima reforma liberal será sempre a redentora, como, aliás, era chamado o golpe militar por aqueles que o apoiaram. Né? Tem uma pergunta do Rogério Moura para falar sobre o setor terciário, mas a gente tem que deixar para uma próxima, porque agora a gente tem o Giro das 11. Obrigado, Oreiro. Grande abraço a você. Muito obrigado, meu caro. E, enfim, estou aí disponível para quando vocês quiserem conversar sobre economia comigo, é só entrar em contato. Faremos aí novas aulas de economia. Grande abraço, valeu.